Capítulo 238, Torneio dos Melhores, 28. Autor, Rafael Batista. Revisão, sem revisão. Depois de entrar no portal, Negan foi transportado para um campo verde com uma vegetação pouca densa. Lá, ele ficou frente a frente com o Cruz, que estava aguardando por ele, com uma cara de poucos amigos. O que está acontecendo aqui? Por que você está tão emburrado? Negan ironizou. Crack. Crack. Sem dizer nada, Cruz estalou os dedos e alongou o pescoço enquanto encarava o Negan. Conhecidamente tagarela, Negan não pôde evitar fazer os comentários sarcásticos de sempre. Bem, eu vejo que há muita tensão aqui. O que foi que aconteceu com os Bang. Sem nenhum aviso prévio e antes mesmo que Negan pudesse terminar aquele comentário, Cruz avançou em uma investida furiosa e golpeou a face esquerda dele. O soco direto, de direita, foi tão forte que danificou até mesmo o solo abaixo do 2 e lançou Negan para trás, enviando-o a uma distância de vários metros. Como Tationen. Osh. Graças à sua técnica espacial, Cruz trocou de lugar com uma das pedras que acompanhavam Negan em seu voo e apareceu bem diante dele. Bang! Outro forte estrondo soou quando Cruz uniu as mãos e golpeou Negan para baixo, como se fosse uma martelo. Crás! Bang! O solo rachou e Negan quicou uma vez, antes de ser chutado. Novamente, Negan foi lançado à deriva, mas dessa vez, ele parou subitamente no ar, antes de ser puxado de volta, de encontro ao Cruz. Morra! Furioso, Cruz gritou enquanto concentrava uma forte pressão gravitacional em sua mão direita e golpeava para frente, visando esmagar a cabeça do Negan com aquele golpe. Que luta é essa? Isso não é uma luta, é uma surra. Apenas um lado conseguiu atacar até agora. O Negan não tem nenhuma chance contra esse Cruz. Ele não consegue nem se defender. A plateia estava embasbacada com a sequência de golpes que o Cruz aplicava no Negan enquanto o segundo não conseguia sequer reagir. TSC. De repente, enquanto o punho do Cruz descia e Negan seguia uma trajetória que tornaria aquele golpe impecável, este deixou escapar um som deboche e um sorriso de canto. Cruz, cuidado! Em sua mente, Cruz escutou um alerta, mas era tarde demais para ele reagir. Osh! Antes que o punho do Cruz acertasse a cabeça do Negan, este fez um rápido movimento de esquiva, desviando do golpe que, consequentemente, deixou o Cruz completamente exposto. Bang! Cada veia do braço esquerdo do Negan saltou enquanto ele acertava as costelas direitas do Cruz, com um soco que carregava uma força descomunal. Cof! Cruz sentiu o gosto do seu próprio sangue em sua boca enquanto o seu corpo arqueava e os seus ossos estalavam. Bang! Assim como fora atacado, Negan não deu espaço para o seu adversário e, antes que o Cruz pudesse se recuperar da surpresa ou dos efeitos do primeiro golpe, ele acertou outro soco, no peito do Cruz, que sentiu os seus pulmões sendo esvaziados e mais um bocado de sangue surgir em sua boca. Você bate forte, mas não é tão forte quanto presumo. Negan falou enquanto, dessa vez, Cruz era a figura sendo arremessada pelo ar. Desde a sua luta contra o Kion, a imensa força física do Negan tornou-se algo inegável entre qualquer comitiva ou espectador do torneio. Sendo assim, apesar de ficarem surpresos com a reviravolta repentina na luta, ninguém ficou surpreso quando o Cruz voou a centenas de metros de distância. Crás! Vup! Seguindo uma estratégia de luta parecida com a que usou contra o Kion, Negan sacou duas daquelas suas adagas extremamente pesadas e lançou-as na direção a qual o Cruz voava. Pressura Gravitas.
As duas adagas conseguiram viajar ainda mais rápido do Cruz e certamente o alcançariam, mas antes que isso pudesse acontecer, Cruz sussurrou algumas palavras e, de repente, uma forte onda gravitacional se espalhou para todos os lados, inclusive para cima, e varreu e esmagou tudo o que havia ao redor. As adagas. Bem, elas não escaparam da gravidade e, apesar de não terem sido paradas, elas foram desviadas e passaram longe do Cruz, que conseguiu girar no ar e pousar no solo. Boom! Boom! Enquanto as adagas colidiam contra sabe-se lá o que, e faziam um grande estrago ao fundo, Cruz se estabilizou de pé, colocou a mão esquerda sobre o peito e murmurou: "Eu me descuidei." Assim que aqueles murmúrios caíram, a voz do Nate soou na mente do Cruz, aconselhando-o: "Repita o início da luta, mas dessa vez acerte-o com algo mais contundente. Se é que você me entende." "Sim, eu sei o que devo fazer." "Soush." Cruz respondeu, antes de disparar de volta para onde o Negan estava. "Rorro." Ele voltou. Imediatamente, Negan percebeu a aproximação do Cruz e comentou com um certo escárnio enquanto permanecia parado: "Oxe." Em um instante, Cruz já estava à lateral esquerda do Negan devido à sua técnica espacial e, assim que chegou àquela posição, golpeou contra ele. "Vamos ver o quão forte esse ataque pode ser." Estranhamente calmo, Negan permaneceu parado e pensou enquanto direcionava quase toda a sua energia espiritual para a cabeça, como forma de se minimizar os riscos e os danos que aquele ataque poderia causar. Tu. Bang! Como o Negan não desviou daquele golpe, Cruz conseguiu atingi-lo em cheio. Porém, a alguns milésimos de segundos antes da colisão, o punho do Cruz ficou coberto por uma espécie de distorção espacial ou ondulação, que fez um som estranho, quase imperceptível, devido ao forte som da pancada. Triplex contundido. Crás. Um sussurro saiu da boca do Cruz enquanto ele pulverizava tudo em um raio de 2 metros e lançava Negan para o alto e para trás. Esse golpe em particular, foi muito mais forte do que todos os outros golpes que o Cruz aplicou até o momento. Dessa forma, Negan disparou pelo ar, tão rápido quanto um raio. No ar, Negan estava zonzo e com uma terrível dor de cabeça, mas até o presente momento não sentia nenhum sintoma de algum dano severo à sua pessoa. Conseguir sair daquele jeito depois de levar um golpe tão severo era algo para se orgulhar, pois isso demonstrava que ele tinha um altíssimo nível de controle sobre a sua energia espiritual, a sua técnica e o seu próprio corpo. Contudo, a cada latejada que a sua cabeça dava, ele sentia um pequeno grau de arrependimento por ter aceitado ser golpeado daquele jeito. Por isso ele deixou escapar um grito que se misturava com um elogio e uma surpresa: "Minha nossa! Essa foi B. Tu." Antes que aquele grito fosse encerrado e Negan diminuísse a velocidade, aquele som estranho se repetiu e uma inesperada pancada, tão forte ou mais forte que o soco, aconteceu. Voou! Gritos de surpresa se espalharam por toda a arena, pois todos puderam ver quando Negan sentiu aquele golpe e viajou pelo ar, ainda mais rápido. Nesse momento, Negan, que estava lutando a uma distância relativamente grande das bordas da arena de luta, já tinha atravessando uma distância tão grande que estava a cerca de 2/3 da sua posição anterior. Também, graças à imprevisibilidade daquele segundo impacto, as defesas do Negan estavam abertas e ele pôde sentir claramente quando um bocado de sangue saiu do seu nariz, que estava visivelmente quebrado. Dessa vez não houve nenhuma piada por parte do Negan, que novamente, quando estava começando a perder velocidade, recebeu um terceiro e mais potente impacto. Crás! Uma surpreendente correria tomou conta de uma ala da plateia enquanto o resto dela ficava de olhos arregalados,
assistindo o Negan se chocar e destruir uma pequena parcela de assentos. Uma densa nuvem de poeira se formou na zona do impacto e cobriu a imagem do Negan, que fez um pouso nem um pouco agradável. Além da poeira, haviam algumas manchas de sangue pelo caminho, sangue este que também tocou as vestes de vários daqueles que rodeavam a sua trajetória. Enquanto a nuvem de poeira começava a se dispersar, os olhares de todos ficaram divididos entre o Negan, a fim de saber se ele havia sobrevivido àquele golpe, e o Cruz, a fim de admirar a incrível e inédita façanha daquele que conseguiu atirar o seu oponente para fora de uma arena tão extensa quanto aquela. Tap. De repente, quando a sua figura começou a ficar visível dentro da nuvem de poeira, Negan colocou a mão direita na testa enquanto bufava forte. Crack. Dois sons emanaram do Negan quando ele voltou o nariz para o lugar e bufou de raiva. Crack. Novamente, aqueles sons se repetirão, mas dessa vez, era o maxilar do Negan que estava sendo consertado. Tap. Lentamente, Negan apoiou-se com o braço esquerdo e se levantou enquanto esfregava o rosto e a cabeça. Em meio a esses movimentos, ele resmungou: ser enviado para cá até que me ajudou na minha tarefa, mas isso doeu, e muito. Agora. Eu estou puto pra caralho. Acompanhando o levantar de Negan, os olhos dos espectadores foram se arregalando, pois ele não só sobreviveu àquele golpe, ele parecia estar relativamente bem, na medida do possível. Ah! Um forte grito soou da boca do Negan enquanto ele encolhia as pernas, como se estivesse pegando impulso para um grande salto. Haha! Cras! Enquanto as veias e músculos de suas pernas expandiam, Negan olhou para o seu próprio sangue que estava nas roupas e peles de alguns espectadores e deixou escapar um breve riso. Imediatamente após isso, Negan literalmente empurrou o solo abaixo dele e causou um belo estrago quando saltou violentamente, de volta para a arena. As regras que determinavam o fim de uma luta eram bem claras. Somente uma grande falta de combatividade e uma clara desistência ou incapacitação podem encerrar uma luta. Sair do campo de batalha, apesar de ser improvável, não era nada além de um contratempo, que não afetava em nada no resultado final da luta. Sendo assim, o retorno do Negan Arena estava dentro das regras do torneio e a luta poderia continuar tranquilamente. Regras à parte, na arena, Negan já tinha alcançado uma altura considerável, mas a distância retilínea que ele percorreu era algo surpreendente. Com um único salto, ele já tinha retornado a uma posição bem próxima do Cruz. Bom! Assim como o salto, o pouso do Negan foi bastante violento e chamativo. Por isso, Cruz sabia exatamente qual era a localização do seu adversário. Soush. A fim de não dar nenhum refresco para o seu oponente, Cruz disparou na direção do Negan e percorreu todo o caminho em instantes. Eu entendi o conceito daquele seu último golpe. De alguma forma, você manipulou a gravidade e conseguiu usá-la para dar uma sequência de ataques gravitacionais. Assim que avistou o Cruz, Negan comentou sobre o último golpe que sofreu, antes de continuar, de qualquer forma. Eu não sairei vivo daqui, então. Bom! Antes que Negan pudesse terminar aquela fala, um forte estrondo soou em sua posição e uma devastadora onda de choque se espalhou para os arredores. Deixa pra lá. Você simplesmente não sabe esperar até o final de um discurso. No epicentro daquela confusão, Negan, que estava segurando o seu martelo, se defendendo de um ataque vertical do Cruz, que empunhava um bastão, deixou escapar algumas palavras, antes de colocar mais força naquele embate e lançar o Cruz para trás. Cras!
Imediatamente, Negan disparou na direção do Cruz e um embate espetacular se iniciou. Boom! Ouch! Crash! Bang! Uma veloz e poderosa luta estava acontecendo. Negan começou a colocar tudo de si em cada um dos seus ataques e defesas enquanto Cruz, auxiliado pelas vozes em sua cabeça, demonstrava um estilo de luta muito imprevisível e peculiar. Contudo, frequentemente haviam colisões de golpes, erros e acertos, das duas partes. Os dois trocavam vários golpes por segundo e isso se refletiu em uma devastação no campo de batalha. Com cada parte do seu corpo sendo colocada à prova, Negan conseguia se mover em uma velocidade absurdamente alta e efetuava ataques extremamente poderosos. Cruz, por sua vez, parecia contar mais com um estilo de luta do que com pura força bruta e velocidade, mas isso não significava que ele não estava consumindo bastante poder e fôlego para manter-se daquele jeito. A luta entre aqueles dois se tornou tão frenética que ambos não conseguiam sequer sentir as dores das eventuais lesões que sofriam. O nível de adrenalina subiu ao ponto de anestesiar os seus corpos. Era chocante. Aquilo não era apenas uma luta de torneio, nem uma luta de vida ou morte. Aquilo se transformou em uma espécie de provação. Era como se algo além da vida estivesse em jogo. Talvez, o orgulho próprio estivesse falando mais alto do que qualquer outra coisa, até o juízo. Contudo, à medida que o embate prosseguia, a balança começou a pender para um lado. O lado do Cruz, que aos poucos, estava ficando no controle da situação. Ele está ficando cansado, Cruz. Você pode parar com a ensinação. A voz do Nate soou na mente do Cruz. Certo. De repente, após o Cruz concordar com o Nate, a feição dele sofreu uma alteração abrupta e toda aquela cegueira desapareceu do seu olhar. Pressura greve testo. Dessa vez, Cruz não sussurrou, ele mencionou aquelas palavras em alto e bom tom, e elas foram seguidas por uma forte força gravitacional que cobriu uma extensa área ao seu redor. Instantaneamente, Negan perdeu grande parte da sua velocidade, pois a força gravitacional sobre ele dava-lhe a sensação de carregar uma montanha em suas costas. Desgraçado! Você estava me enganando. Bang! Ao perceber que tudo aquilo era uma encenação do Cruz, Negan xingou, mas foi rapidamente golpeado pelo bastão do Cruz. Crack! Aquele golpe foi muito peculiar, pois ele acertou a mão direita do Negan e quebrou-a instantaneamente. Naquele instante, ficou claro para o Negan que a igualdade de forças era apenas uma encenação do Cruz, para dar-lhe a expectativa de que conseguiria vencer, pois a força daquele golpe se assemelhava em muito ao golpe que o arremessou para fora do campo de batalha. No começo, as forças dos dois eram bem parecidas, pendendo um pouco para o Cruz, e foi por isso que o segundo adotou uma estratégia de prolongar a luta e provocar um combate mais intenso, pois ele sabia que, aos poucos, a resistência do seu oponente seria minada e, já que Negan dependia exclusivamente da sua força física, um combate prolongado certamente o levaria a um nível de cansaço que o Cruz poderia tirar proveito. Arg! Enquanto o Negan gritava de raiva por não conseguir mexer a sua mão direita, mas não sentia a dor de ter tantos ossos quebrados, Cruz comentou, agora. Você não tirará nenhuma trapaça desse anel de armazenamento. Bom! Logo após dizer aquelas palavras, Cruz rapidamente golpeou para baixo e atingiu a cabeça do Negan, o que fez com que o rosto dele esmagasse contra o solo e fizesse um largo buraco no mesmo. Nigrum foraminis. Enquanto o rosto do Negan atingia o solo, Cruz esticou o braço esquerdo e falou, antes que uma energia negra surgisse em sua mão e criasse um vórtice escuro ao seu redor. Voosh!
Um buraco negro se formou entre o Cruz e o Negan e começou a sugar tudo o que estava em seu raio de atração. Sem apoio algum, Negan sentiu o seu corpo sendo puxado para aquele buraco negro, que começou a bizarramente sugá-lo e esmagá-lo. Você e a sua laia devem ser extirpados de Turop. Cruz falou enquanto a metade inferior do corpo do Negan terminava de ser esmagada e sugada. Isso foi um empate. Eu te vejo no inferno. De repente, antes que todo o seu corpo desaparecesse, Negan conseguiu dizer algumas palavras. O tom de voz dele era o de um moribundo que sabia que estava prestes a morrer, mas ele carregava uma certa certeza de que a sua morte não foi em vão. Cruz parecia não ter levado a sério aquelas palavras e, mesmo após o Negan desaparecer por completo, manteve aquele buraco negro ativado por cerca de 1 minuto. Contudo, dentro de sua mente, Nate e diversas outras vozes repetiam uma pergunta: o que ele quis dizer com aquilo?